Olá, pessoal do oitavo ano. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Professor Patrick aqui. E nesse vídeo nós iremos fazer a correção da semana 1 de matemática do Plano de Estudo Tutorado, volume 3. A unidade temática, o objeto de conhecimento, as habilidades envolvidas, os conteúdos relacionados e o tema integrador dessa semana estão aí na tela de vocês. Então, nessa primeira semana, nós iremos dar sequência no estudo de geometria, que nós já tínhamos começado nas semanas 4, 5 e 6 do PET 2, quando nós estudamos os polígonos e depois os triângulos e os quadriláteros. Então, agora nós vamos começar a estudar os polígonos regulares. Então, como o próprio enunciado da questão 1 diz aqui, perguntando se vocês lembram do PET 2, do segundo bimestre de 2021, quando foram trabalhados os ângulos internos de um polígono de 3 lados, que é o triângulo, e o polígono de 4 lados, que é o quadrilátero. Então, se o n, a letrinha n aqui, ó, representa o número de lados do polígono, a soma dos ângulos internos, que nós vamos denotar por SI, pode ser determinada por essa fórmula aqui, ó. Então, a soma dos ângulos internos de um polígono é n menos 2 vezes 180 graus, ou seja, a quantidade de lados menos 2 vezes 180 graus. Então, no exemplo, no caso dos triângulos, no lugar da letrinha n a gente coloca 3, porque o triângulo tem 3 lados. Então, 3 menos 2 é 1, 1 vezes 180, 180 graus. Então, a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo sempre vai ser 180 graus, nós já vimos isso no PET 2. E no caso dos quadriláteros, como eles têm 4 lados, no lugar da letrinha n na fórmula, a gente coloca 4. Então fica 4 menos 2 vezes 180 graus. 4 menos 2 é 2, 2 vezes 180, 360 graus, que foi o que a gente viu também. Então na questão 1, nós vamos ter que preencher essa tabela aqui, ó. Então, cada um dos polígonos regulares recebe um nome especial. Então, aquele que tem 3 lados é o triângulo, o que tem 4 é o quadrilátero, que no caso, como ele é um polígono regular, o polígono regular, o quadrilátero, que vai ter os 4 lados de mesmo tamanho, no caso é o quadrado. E nós vamos completar a tabela com nome, número de lados iguais, número de ângulos internos iguais, com a soma, e medida em grau do ângulo, número de ângulos externos iguais com a soma, e medida em grau, que vai ser representado pela letrinha E com acerto circunflexo, e o número de diagonais de cada polígono regular. Então, nós temos a soma aqui, ó, dos ângulos internos, o dos ângulos externos, a soma dos ângulos externos de qualquer polígono regular sempre vai ser 360 graus, que nós vimos também no PET 2. E o número de diagonais a gente viu que é dado pela fórmula n, que vai multiplicar n menos 3, tudo isso dividido por 2. Então, preenchendo essa tabela aqui, ó, vou pegar a caneta preta para ficar igual à própria tabela. A figura que tem 3 lados iguais, o nome especial é o triângulo. No caso, vai ser um triângulo equilátero. Mas aqui vamos colocar só triângulo. Então, qual que é o número de ângulos internos iguais? Então, ele tem 3 lados iguais e o triângulo vai ter 3 ângulos internos iguais. E qual que é a soma em graus dos ângulos internos? A gente já viu aqui, ó, que se a gente substituir n por 3, a soma dos ângulos internos do triângulo vai ser 180 graus. Só que esses 3 ângulos que ele tem aqui, ó, possuem a mesma medida. Então, se a gente pegar 180 e dividir por 3, a gente vai encontrar que cada um dos ângulos desse triângulo regular, desse triângulo equilátero, vai ser 60 graus, tá? E quantos ângulos externos iguais ele vai ter? Se ele tem 3 ângulos internos, ele também tem 3 ângulos externos. A soma dos ângulos externos, independente da quantidade de lados, os polígonos regulares, sempre vai ser 360 graus. E qual que vai ser a medida em grau do ângulo externo? Se é 360 graus a soma e ele tem 3 ângulos externos,
360 dividido por 3, 120 graus. E o número de diagonais do triângulo, ó, a forma da diagonal é n que multiplica n menos 3, tudo isso dividido por 2. Então, no lugar do n, qual que é a quantidade de lados que o triângulo tem? 3. Então, vai ficar 3 que multiplica 3 menos 3. 3 menos 3 é 0. 3 vezes 0 é 0. 0 dividido por 2, 0. O triângulo não tem diagonal. O quadrado, quantos lados que ele tem? Ele tem 4 lados e ele vai ter 4 ângulos internos iguais. E qual que é a soma dos ângulos internos do quadrado? A gente já viu aqui, ó, no caso dos quadriláteros, basta colocar 4 no lugar do n, e nós vamos encontrar no resultado final, na soma, 360 graus. E se a soma vai ser 360 e ele tem 4 ângulos, qual que é a medida de cada um desses 4 ângulos que são iguais? Basta dividir 360 por 4, que vamos encontrar 90 graus. Que são 4 ângulos retos, no caso. Realmente, o quadrado ele tem 4 ângulos iguais, que são 4 ângulos retos. Quantos ângulos externos que ele vai ter? Se ele tem 4 ângulos internos, ele também tem 4 ângulos externos. A soma dos ângulos externos, como a gente viu, sempre vai ser 360 graus, tá? Podemos preencher aqui para todos os demais, ó. A soma dos ângulos externos de qualquer polígono regular, que é o que a gente está estudando, sempre vai ser 360 graus, conforme é exposto para vocês no próprio PET e também no vídeo explicativo da semana 1, que aparece no card aqui para vocês em cima assistirem, para quem não assistiu ainda. E qual que é a medida de cada um desses ângulos externos? Se ele tem 4, são iguais, e a soma deles é 360, basta dividir 360 por 4, que nós vamos encontrar 90 graus. E qual que é a quantidade de diagonais do quadrado? No lugar do n eu coloco 4. Então vai ficar 4 que multiplica. 4 menos 3, 1. 4 vezes 1, 4. 4 dividido por 2, 2. Deixa eu só apagar aqui, arrumar esse 2. Que é a quantidade de diagonais de um quadrado, realmente, ele tem 2 diagonais. E agora, qual que é o nome especial da figura geométrica do polígono regular que tem 5 lados? Que tem 5 lados é o pentágono, tá? O pentágono tem 5 lados, então ele vai ter 5 ângulos internos iguais. E qual que vai ser a soma deles? No lugar do n, nessa fórmula aqui de cima, eu coloco 5. Ó. Vai ficar 5 menos 2, que é 3, 3 vezes 180, que é 540 graus. E qual que é a medida de cada um desses 5 ângulos? Se a soma desses 5 ângulos é 540, basta dividir 540 por 5, que vai dar 108 graus. Se ele tem 5 ângulos internos, ele vai ter 5 ângulos externos. E se a soma desses 5 ângulos é 360, basta dividir 360 por 5. Se eu dividir 360 por 5, eu vou encontrar 72 graus. Quantas diagonais o pentágono tem? No lugar da letrinha N aqui eu coloco 5. Então vai ficar 5 que multiplica 5 menos 3. 5 menos 3 é 2. 5 vezes 2, 10. 10 dividido por 2, 5. Então, o pentágono tem 5 diagonais. E o hexágono? O hexágono é a figura que vai ter 6 lados. Então, o hexágono regular ele tem 6 lados de mesmo tamanho e 6 ângulos internos de mesma medida. E qual que vai ser a soma da medida desses 6 ângulos? Então, no lugar da letrinha N aqui na fórmula da soma dos ângulos internos, eu coloco 6. 6 menos 2 é 4. 4 vezes 180, 720 graus. E aqui, para me encontrar a medida de cada um deles, basta eu dividir 720 por 6, que eu encontro 120 graus. Então, ele tem 6 ângulos internos e ele vai ter 6 ângulos externos. Se a soma desses 6 ângulos externos
mede 360 graus, eu tenho 6 ângulos iguais, cada um deles vai medir 60 graus. E quantas diagonais o hexágono tem? No lugar do n eu coloco 6. Então, 6 menos 3 é 3. 6 vezes 3, 18. 18 dividido por 2, 9. Então, o hexágono tem 9 diagonais. E a figura que tem 7 lados? A figura que tem 7 lados é o heptágono. Então, ele tem 7 lados iguais, o heptágono regular, e 7 ângulos internos iguais. Então, para encontrar a soma desses ângulos, no lugar do n eu coloco 7. 7 menos 2, 5. 5 vezes 180, 900. Então, a soma dos ângulos internos do heptágono, 900 graus. E qual que vai ser a medida de cada um deles? Se eles são iguais, basta eu dividir 900 por 7, que eu vou encontrar aproximadamente 900, vou deixar em fração, tá? Sobre 7 graus, se eu fosse deixar em fração. Mas eu vou arredondar para ficar a medida em grau. Então, a medida em grau, se nós dividirmos 900 por 7, nós encontramos aproximadamente 128,5 graus. Ele tem 7 ângulos internos iguais, ele vai ter 7 ângulos externos iguais. Se a soma dos ângulos externos é 360, cada um desses 7 ângulos vai medir quanto? Basta eu dividir 360 por 7, que eu encontro aproximadamente 51,4 graus. Qual é a quantidade de diagonais do heptágono? No lugar do n eu coloco 7. Então, 7 que multiplica 7 menos 3. 7 menos 3 é 4. 7 vezes 4, 28. Dividido por 2, 14. Então, o heptágono tem 14 lados. Eu vou pular a linha do eneágono aqui só para a gente seguir a ordem, tá? Porque aqui tem 7 lados, aqui com 8 lados. Com 8 lados, essa figura ela se chama octógono. E o octógono regular vai ter 8 lados de mesma medida e 8 ângulos internos congruentes também de mesma medida. Então, no lugar do n aqui na fórmula da soma dos ângulos internos, eu coloco 8. 8 menos 2 é 6. 6 vezes 180, 1080 graus a soma dos ângulos internos. Qual que vai ser a medida de cada um desses 8 ângulos? Eu pego 1080 e divido por 8, que dá 135 graus. Ele tem 8 ângulos internos e tem 8 ângulos externos. A soma desses ângulos externos é 360. Qual que é a medida de cada um desses 8 ângulos? Basta eu dividir 360 por 8, que dá 45 graus. E qual que é a quantidade de diagonais do octógono? No lugar do n eu coloco 8. Então vai ficar 8 que multiplica 8 menos 3, 5. 8 vezes 5, 40. 40 dividido por 2, 20. E depois do octógono nós vamos ver o eneágono, que é o polígono de 9 lados. Deixa eu só arrumar esse 9 aqui que saiu escrito errado. Deixa eu colocar aqui. O eneágono tem 9 lados iguais, o eneágono regular no caso, e 9 ângulos internos também iguais de mesma medida. Qual que é a soma dos ângulos internos? Então, na fórmula aqui, ó, no lugar do n, eu coloco 9. 9 menos 2 é 7. 7 vezes 180 dá 1260 graus. Qual que é a medida de cada um desses 9 ângulos? Basta eu dividir 1260 por 9, que eu encontro 140 graus, a medida de cada um desses 9 graus, desses 9 ângulos. Ele tem 9 ângulos internos, tem 9 ângulos externos. E a medida de cada um desses 9 ângulos externos, basta eu dividir 360 por 9, e eu encontro 40 graus. E quantas diagonais o eneágono tem? No lugar do n eu coloco 9. 9 menos 3 é 6. 6 vezes 9, 54, dividido por 2 dá 27. Então, o eneágono tem 27 diagonais. E o decágono é o polígono de 10 lados. E o decágono regular tem 10 lados iguais de mesma medida e 10 ângulos congruentes também.
Então, qual que é a soma dos ângulos internos dos decágonos? Basta na soma, na fórmula da soma, colocar 10 no lugar do n. 10 menos 2 é 8. 8 vezes 180, 1440 graus. Qual que é a medida de cada um desses 10 ângulos? Basta eu dividir 1440 por 10, que vai dar 144 graus. E ele tem 10 ângulos internos e também tem 10 ângulos externos. A soma é 360. 360 dividido por 10, eu encontro que cada um desses ângulos externos mede 36 graus. E quantas diagonais o decágono tem? Então, na fórmula, no lugar de eu colocar n, eu coloco 10. 10 menos 3, 7. 10 vezes 7, 70. 70 dividido por 2, 35. E aí está preenchida a nossa tabela. Já na questão 2, pessoal, nós temos aqui a apresentação do que nós chamamos de número de ouro, razão áurea, ou também de números pitagóricos, tá? Então, lendo o enunciado aqui, você já admirou a beleza que existe em um pentagrama, que contém a estrela de 5 pontas, construída a partir das diagonais de um pentágono e forma outras figuras, como, por exemplo, os triângulos e infinitos pentagramas? Quando Pitágoras, que era um filósofo, matemático, historiador antigo lá da Grécia, quando ele descobriu que as proporções no pentagrama expressavam a razão áurea, também conhecida como proporção áurea ou número áureo ou número de ouro, que equivale ao número irracional. O que são números irracionais mesmo? Aqueles números que nós não conseguimos representar em forma fracionária. São números infinitos, tá? Que não têm fim. Então, esse número ele vale aproximadamente 1,618. E os 3 pontinhos aqui representam que ele é infinito. Ele é representado pela letra grega φ, que é essa letrinha que está aqui, ó. E toda a comunidade pitagórica adotou o pentagrama como um símbolo sagrado da Irmandade. Esse número áureo, esse número de ouro, ele está presente em diversas obras arquitetônicas, como na pirâmide de Quéops, no Egito, que é uma das 3 grandes pirâmides, em musicais, como está presente na Quinta Sinfonia de Beethoven, por exemplo, ou em obras artísticas, como na Mona Lisa, do pintor Leonardo da Vinci, que tem a proporção áurea nas relações entre o tronco e a cabeça. Também aparece no Homem Vitruviano, tá? Se vocês não viram essas obras que estão destacadas aqui, depois vocês dão uma olhadinha na internet lá que vocês vão encontrar todas elas. Então a questão era para a gente fazer aqui esse pentagrama que está sendo enunciado. Então nós temos 5 pontos, tá? E nós vamos ligar cada um deles nos demais. Então nós vamos começando ligando os pontos. Estou ligando de forma aleatória. E o que a gente vai ter formado? Uma estrela de 5 pontas dentro de um pentágono. Então este daqui é o pentagrama que é enunciado nesse contexto histórico na questão 2. Já na questão 3, nós trabalhamos um pouquinho com as placas de trânsito. Então, entre as leis de trânsito, para o trânsito fruir, para os motoristas saberem o que pode ser feito, o que não pode ser feito em cada local, assim como os pedestres, tem as placas de trânsito, tá? Que servem como orientação na legislação de trânsito. Então, nós temos várias placas aqui, tá? E nós precisamos identificar algumas figuras de natureza geométrica. Depois tem algumas perguntinhas pessoais para cada um de vocês. Se vocês acham importante essas placas e se todos os motoristas e os pedestres devem ter atenção e responsabilidade para aprender a sinalização dessas placas. Então, a primeira coisa, quais são as figuras que aparecem aqui, ó? Na plaquinha de pare primeiro, que polígono que é esse? Ó? Nós podemos contar os lados. Ó. A placa de pare tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lados. Então, a placa de pare, que tem 8 lados, é um
octógono. Então, vamos listar aqui as figuras que forem aparecendo. O de a preferência é um triângulo. Então, nós temos um triângulo também presente nas placas de trânsito. Velocidade máxima permitida, proibido estacionar, proibido parar e estacionar, mão dupla, pedestre ande pela esquerda, pedestre ande pela direita. São círculos, tá? Então, aqui nós temos os círculos presentes nas placas de trânsito. Semáforo, curva esquerda, curva acentuada à esquerda, trânsito de ciclistas, trânsito de pedestres, crianças, área escolar, passagem sinalizada de escolares e cruzamento de vias, nós podemos falar que são losangos, tá? São losangos. Então, nós temos octógono, triângulo, círculos e losangos. Só que esses losangos aqui, no caso, eles também são quadrados, tá? Ah, professor, por que são quadrados? Basta você deitar elas aqui, vocês vão ver que essas figuras, que esses losangos são quadrados. Todo quadrado é losango, mas nem todo losango é quadrado. No caso, todos esses losangos aqui também são quadrados. E agora respondendo aqui, ó, primeira perguntinha. Existe diferença no ângulo da placa curva à esquerda e curva acentuada à esquerda? Então, aqui temos a placa do curva à esquerda e aqui do curva acentuada à esquerda. O que vocês podem ver? Ó? Que esse ângulo aqui do curva acentuada à esquerda é um ângulo reto de 90 graus. Então, aqui nós temos um ângulo reto que é igual a 90 graus. Já no curva à esquerda, nós temos um ângulo obtuso, um ângulo que é maior que 90 graus. Então, essa é a diferença entre os ângulos dessas setas indicadas em cada uma das placas. E depois o PET pedia para vocês também escreverem os nomes das figuras de natureza geométrica que você identificou, que foi o que a gente já fez aqui, e fazer uma reflexão sobre a real situação do trânsito na cidade onde você reside. Então, essa parte, se vocês acham importante, qual que vocês acham que deve ser a atenção e a responsabilidade de cada um com as placas, com o trânsito em geral, e com o trânsito também na nossa cidade, é uma questão pessoal para cada um. Então, com isso, nós terminamos a correção da semana 1 do PET 3. Até a próxima. Tchau, tchau.